Oi, gente, tudo bom? Tô aqui hoje para falar com vocês sobre como usar aromaterapia para lidar com estresse e ansiedade. E as emoções em geral. E aí, a gente tá passando por um momento super complicado no mundo. Acho que desde o ano passado começou a pandemia, as pessoas tiveram que se isolar, elas tiveram que viver com com elas mesmas. Então, se você tem uma família, você foi um convívio, tem sido, né, um convívio intenso com a sua própria família, ou se você mora sozinho, você teve que lidar de ficar isolado, de não ter contato com as pessoas, de não tocar, de não abraçar outras pessoas por tanto tempo para se proteger e para proteger os outros. Então, a saúde emocional das pessoas foi extremamente abalada. Acho que no mundo moderno ela tem sido extremamente abalada com o nosso estilo de vida. Mas a pandemia ela trouxe um novo capítulo para tudo isso. Ela trouxe uma ansiedade extrema, trouxe crises de pânicos, trouxe coisas muito mais sérias, insônia. Então, eu posso dizer por mim, é óbvio que para mim foi super complicado o princípio da pandemia, que eu tenho um filho prematuro, sabendo os riscos que ele estava correndo, se ele pegasse Covid, nossa senhora, ele já não tem um pulmão 100%, como que seria? Então, eu usei muito, eu uso muito, mas eu usei muito nessa época também os óleos essenciais para ajudar a lidar com tudo isso. Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre como que eu uso, né, o meu conhecimento, a minha experiência sobre usar os óleos essenciais para ajudar a lidar com o estresse. Então, estresse, ansiedade e as emoções em geral. Então, a gente começa falando sobre o clássico óleo calmante, que é o lavanda. Então, eu vou fazer um paralelo aqui, eu dividi esse vídeo em falar sobre a forma clássica de lidar com o estresse. Então, lavanda, alfazema em português, ele é um óleo super usado, ele é um óleo calmante, ele ajuda muito a acalmar. Ele junto com o frankincense e junto com o wild orange, que é um óleo cítrico. Os óleos cítricos, eles são considerados upliftings, eles levantam, eles nos trazem alegria, eles nos trazem sentimentos muito positivos. Então, a forma clássica de lidar com estresse e ansiedade é com os cítricos, o wild orange, o frankincense e o lavanda. O frankincense é um óleo que a gente vai usar para tudo. Na dúvida, vai de frankincense. Dor de cabeça, dores musculares, o que for, vai de frankincense, que ele é um óleo extremamente poderoso, ele é chamado rei dos óleos. E uma das características do frankincense, que ele é muito parecido com o copaíba, nessa característica, eles têm propriedades de ajudar na regeneração celular. Então, as nossas células que estão mais ou menos, que elas não estão indo muito bem, o frankincense ajuda nisso, por isso que ele é tão usado para pele, né? As nossas rugas, a parte da nossa flacidez da pele, que o nosso corpo tem prazo de validade, ele ajuda nessa saúde completa do corpo. E, então, assim, agora falando um pouco mais diretamente das emoções, a gente começa falando dos óleos que são chamados de óleos aterradores, são óleos grounding em inglês. E são óleos que o que eles fazem é exatamente isso. Eles ajudam ao nosso corpo. Sophie, para. Varitar. Desculpa, gente. A vida é como ela é, né? Meu cachorro aqui. Enfim, são óleos que quando a gente está passando por alguma emoção, ansiedade, estresse, a sensação é que a gente está flutuando mesmo, né? A gente está tão estressado, tá? As emoções estão tão fortes, tão à flor da pele, que o nosso corpo flutua. Os óleos de aterramento, eles abaixam, eles não nos colocam na raiz, eles nos colocam no chão. Para todas essas emoções que estão por aí, elas voltarem para dentro do nosso corpo, digamos assim, de uma forma super etérea e super holística falando, né? Então, o primeiro e óleo principal para lidar com as emoções é o Balance. O Balance, ele é chamado de Grounding Blend, ele é uma mistura de vários óleos, que são óleos aterradores, que vão ajudar nesse equilíbrio emocional. Aqui em casa a gente usa ele todos os dias, na nossa coluna, na nossa planta dos pés, para ajudar a começar o dia com esse controle emocional. E é óbvio que se a gente tá passando por momentos super complicados, ou se meus filhos estão passando, meu marido, estresse no trabalho, ou estresse com a família, o que for, o Balance, ele é um aliado extremamente importante e poderoso pra gente.
Então, o Balance é extremamente recomendado. Ele é uma mistura de óleos que são óleos aterradores. Ele tem o Spurs, que é o próximo que a gente vai falar. Ele tem frankincense, ele tem camomila, ele tem osmanthus, que é uma outra flor que também é extremamente aterradora. Então, são óleos que ajudam nessa mistura maravilhosa. E eu tenho aqui no meu canal do YouTube um vídeo específico sobre o Balance, de tão importante que ele é para o nosso controle das nossas emoções. E daí, na sequência, eu falo sobre o Black Spurs, que é um óleo que eu tenho usado muito. Eu tô fazendo um curso sobre retorno sagrado feminino e ele é um óleo, ele é um curso de imersão extremamente poderoso, extremamente intenso. E eu fiz uma meditação um dia desses com o Black Spurs. E, assim, e o que eu senti foi como se eu estivesse sozinha no meio da floresta, com o pé na terra, aquela terra molhada, aquele cheiro de plantas misturado com terra molhada. Porque o Black Spurs, ele é um subproduto que são folhas de uma árvore muito usada na indústria madeireira. E essas folhas eram jogadas fora. E a Doterra, em contato com os agricultores, ela conseguiu conversar para ter essas folhas e essas folhas ajudarem na produção do óleo, serem a produção dos óleos essenciais. Então, ele me leva para esse lugar, que é o lugar da floresta, da conexão comigo, da conexão com a natureza, da conexão comigo como mulher, como pessoa, como ser humano. E entre os óleos de aterramento, tem o meu mais usado, digamos assim, é o cedarwood, é o cedro. Nesse curso, eu estava estudando sobre ele, sobre o cedarwood. E a característica principal dele, assim, o que ele ajuda também é aliviar a gente, o nosso coração, quando a gente quando a gente assume responsabilidade, a gente abraça o mundo para fazer coisas que às vezes nem é na nossa responsabilidade, a gente acaba se sobrecarregando. Esse óleo, o cedarwood, ele ajuda nisso, ele ajuda você filtrar o que é importante de ser feito, o que não é, que pode esperar, o que tem que ser feito agora, né, em todos os sentidos. Ele é um óleo extremamente de aterramento, ele é um óleo que ajuda pra mim, onde eu mais uso raramente tem insônia, eu durmo super bem, eu preciso de poucas horas de sono. Mas o cedarwood, ele me traz desligamento da minha mente, gente. Olha que sem preço isso, né? Então, se eu acordo durante a madrugada, eu passo ele na minha têmpora e ele me ajuda a desligar a mente para ter um sono mais profundo. Isso eu uso nos meus filhos também. Essa noite, meu filho tava rodando do outro lado da cama, tava dormindo super agitado. Eu passei o cedarwood na têmpora dele e o vetiver, que é o outro óleo que a gente vai falar na sequência, no pé. No dedão do pé dele, ele capotou, dormiu super bem o resto da noite. Então, o cedarwood, ele tem esse cheiro bem amadeirado, bem forte, assim, de madeira. E eu gosto de passar muito ali na planta dos meus pés para me dar essa sensação de aterramento mesmo. E o vetiver? O vetiver, ele é chamado do Valium dos óleos essenciais. Ele é um óleo extremamente forte, mas ele é sedativo. Então, ele ajuda ajudar a desligar completamente mesmo e um dos grandes... Então, assim, se você sofre de insônia crônica, por exemplo, ele é um óleo extremamente bom, extremamente importante para você, porque ele ajuda nessa transição de tirar o nosso corpo daquele mau comportamento, que é um mau comportamento que nos faz mal, tá? Nesse sentido do mal, para o imprint de um novo comportamento, que é o comportamento de dormir, de controlar as emoções, de nos dar uma paz interior, tá? Então, o vetiver, e aqui eu gostaria de ressaltar também que não óleo essencial, é muito bom, eles são muito fortes, eles são muito poderosos, porém eles não são mágicos. Bom, algum deles, na verdade, para mim eles são, eu sinto que eles são. Mas não é usar uma vez o óleo que você vai melhorar, você tem que insistir, você tem que usar todos os dias para o seu corpo adquirir esse hábito bom e esse hábito saudável, tá? Então é isso aqui. Outros óleos que eles não entram em categoria específica, mas é óbvio que não tem como a gente falar sobre estresse e ansiedade sem falar de hormônios. Então, muitas das razões dos nossos estresse e ansiedade é a disfunção ou o desbalanço hormonal. E daí, nesse sentido, o que a gente pode usar, os óleos que a gente pode usar são o Claricalme, que eu tenho um vídeo também aqui no meu canal do YouTube específico sobre o Claricalme, que explica exatamente todas as propriedades dele, o que ele faz no nosso corpo. Ele é chamado de Woman's Blend.
E tem o Clary Sage também, que é o óleo puro, né? A sálvia clareadora no Brasil, que ela é extremamente importante e poderosa. Usada, o que eles fazem, né? O que a sálvia faz, ela ajuda em espasmos uterinos. Então, se você tá grávida ou você não pode usar, né? Nem o Claricalme, nem a sálvia. Então, esse é um disclaimer que eu faço em relação a esses dois óleos. Mas, se você não está, passa ele todos os dias. O Claricalme é um óleo que eu uso todos os dias para ajudar no equilíbrio dos meus hormônios. E a sálvia, durante o meu período, eu também uso bastante a sálvia, tá? E daí, outro óleo que não entra em nenhuma dessas categorias também, mas ele é complementar, é o Lang Lang. Ele é um óleo que ajuda a nossa autoestima e o nosso feminino. Ele traz de volta essa coisa muito forte do feminino. Junto com o gerânio, que o gerânio é o óleo da conexão entre mãe e filho, pais e filhos, irmãos, irmãs, irmãos, o que for, mas ele ajuda nessa conexão. Então eu usei muito, eu uso ainda bastante ele. Quando eu tô me sentindo desconectada dos meus filhos, eu sento com eles, esse cheirinho traz de volta esse bonde de novo entre nós. E o camomila, óbvio, tipo, no Brasil é muito isso, né? Tipo, você tá com sono, camomila, você tá estressado, camomila, ajuda a acalmar, então não tem como falar sobre estresse e ansiedade sem falar de camomila. Que é um óleo também super forte, super potente, você pode misturar ele com óleos aterradores, pode colocar ele junto com o cedarwood, junto com o vetiver, junto com o copaíba, que é maravilhoso. E falando em copaíba, ele junto com o frankincense é super poderoso também. E daí a história que eu tenho para dividir com vocês em relação ao copaíba é uma das minhas líderes aqui da doTERRA. O marido dela foi diagnosticado com esclerose múltipla quando ele não tinha nem 30 anos. E ele teria que tomar remédios fortíssimos, né, para ajudar. E ele começou, antes de decidir se ele ia tomar os remédios ou não, ele começou a usar copaíba 3 vezes ao dia, tomar uma gota de copaíba 3 vezes ao dia, e ele nunca precisou tomar remédio. Porque o que acontece é que os remédios, eles tiram um pouquinho da claridade mental. Ele é professor, ele não queria isso. Então, o que ele fez foi usar os óleos para ajudar ele a... Não, é uma doença autoimune, né? Então, para ajudar na regeneração celular, ajudar no equilíbrio emocional dele, sem precisar usar remédios que iam tirar a claridade mental dele, tá? Então, copaíba. E daí aqui, eu dividi essa próxima etapa da nossa conversa em 2 kits, que são 2 kits que tem aqui na Austrália e na Nova Zelândia. São kits super bons. Então, esse primeiro kit que eu vou conversar, eu tenho um vídeo especificamente sobre ele. Aqui a gente vai falar de uma forma mais genérica, mas eu falei super detalhado sobre cada um dos óleos, que é o Wellness, Emotional Wellness. Então, começa ele, a lógica do kit é maravilhosa, ele foi um kit criado durante a pandemia para ajudar nesse suporte emocional de estresse e ansiedade das pessoas. Então, o Balance, né, que eu te falei para vocês, ele equilibra as emoções, ele ajuda o nosso corpo a se sentir equilibrado, então ele é base de qualquer tratamento, de qualquer... tudo que você for fazer relacionado a lidar com estresse e ansiedade, insônia crônica, o que for, você usa o Balance. Ele é a base de todos esses tratamentos. E daí, na sequência, eles pensaram, bom, então temos equilíbrio emocional, agora a gente precisa de um sono tranquilo. Gente, falta de sono é técnica de tortura. Ninguém pensa direito, não tem como você ter uma qualidade de vida boa se você não dorme. Então, o Lavanda Peace, que ele não tem muito de lavanda, tem bastante gente que tem um pouquinho de restrição com lavanda, porque o lavanda é um óleo que ele age no nosso corpo de formas diferentes. Ele é super calmante, mas não necessariamente relaxante. Mas ele tem o lavanda e tem outros óleos que são super importantes, super bons para ajudar no sono, que é o vetiver, que é o cedarwood, ele tem sândalo. Então é uma mistura super boa para ajudar no sono tranquilo. E daí a lógica disso tudo foi, bom, então equilíbrio emocional, sono, agora o grande óleo que fala sobre estresse e ansiedade, que ajuda, que é o Adaptive. O Adaptive eu tenho também um vídeo que ele fala só sobre o Adaptive. Eu tenho um amor imenso por esse óleo. Esse óleo, eu tive uma crise de ansiedade, crise de pânico no começo da pandemia. Meu filho é prematuro, se ele pegasse Covid, o pulmão dele já não é 100%. O que eu ia fazer, né? Me deu aquele sufoco, apertar minha garganta, não consegui respirar. E o Adaptive no coração, o Adaptive na minha coluna, eu uso todos os dias também para ajudar
a lidar com o estresse normal do dia a dia, correria. Então ele é um óleo que, assim, tenha o Adaptive, não fique sem o Adaptive na sua vida. Todo mundo tem alguma forma de estresse e ansiedade que a gente tem que lidar todos os dias, e esse é um óleo que foi clinicamente testado, é o óleo mais testado clinicamente da doTERRA, mais estudado por pesquisas. Então ele é um óleo extremamente efetivo e maravilhoso para ajudar no combate de estresse e ansiedade, certo? Adaptive. E daí, então, vamos lá. Equilíbrio emocional, sono bom, estresse e ansiedade. Agora a gente vai falar sobre levantar o humor, né? Essa é a lógica do kit. Então, o primeiro deles é o Citrus Bliss, que, como eu disse antes, são os óleos cítricos. Os óleos cítricos, eles têm essa característica de levantar o nosso humor, de nos deixar mais felizes, né? O Citrus Bliss, ele é uma mistura de óleos cítricos, maravilhoso. E, por último, e não menos importante, o Elevation, que é um óleo que traz, ele chama de Joyful Blend, ele traz alegria para nossa vida. Entre eles, você pode misturar eles também, tá? Misturar entre eles, então misturar o Balance com o Elevation, Lavanda Peace com Balance e o Adaptive, Citrus Bliss, você pode misturar ele dependendo do resultado que você precisa. Então, você quer tranquilidade? Então, Lavanda Peace, Balance e Adaptive. Lembra das características de cada um deles. Você quer felicidade? Balance, Elevation e Citrus Bliss. Ou só Balance e Citrus Bliss, Balance, Elevation. Você pode brincar com eles. Esse kit vem com um difusor, o Petal. E agora eu tô gravando esse vídeo no mês de maio de 2021 aqui na Austrália. E ele tá com 20% de desconto. Então, não perca. E daí eu gostaria também de falar com vocês sobre um kit que é o outro kit de aromaterapia. Emotional Aromatherapy, que ele chama, que vem 6 óleos, que são óleos super bons para usar com estresse e ansiedade. Então, a gente vai falar primeiro sobre o Console. O Console é um óleo que se usa muito para ajudar com fins. Então, é o luto, na verdade, né? Ele chama de Comforting Blend. Mas, assim, esse luto, ele é um fim que pode ser, não necessariamente a morte física, que infelizmente muitos de nós estamos passando no Brasil e no mundo, né, com essa pandemia. Mas também tem a questão dos fins gerais que acontecem na nossa vida. O fim de um relacionamento, o fim de uma amizade, o fim... Até essa transição, quando a gente se torna mãe, a gente não é mais aquela mulher. A gente deixa de ser aquela mulher que a gente era antes, ou o homem, e volta. E a gente tem que se reinventar e ser uma pessoa completamente diferente daquelas. E o luto pela vida que a gente deixou de ter. Você também pode usar o Console, foi onde eu mais usei. Eu tive muita dificuldade nessa transição entre a Aline pessoa, a Aline mulher, para a Aline mãe. E a Aline mãe não é menos mulher, ela só é uma mulher diferente. Lidar com as mudanças do meu corpo, me aceitar como eu sou, aceitar essa nova pessoa. O Console me ajudou demais, demais com isso. E na sequência eu gostaria de falar sobre o Passion. O Passion é o óleo que ajuda muito na libido. Então a gente tá falando aqui, né, de maternidade, que a gente fica super sobrecarregado, um monte de coisa na cabeça, a gente acaba se perdendo um pouco e olhando menos para o nosso casamento do que a vida com filho é tão cansativa, tão estressante. E assim, a gente morando fora, a gente não tem suporte nenhum de ninguém, a gente não tem a vila, a gente não tem a mãe que pode vir correndo ajudar, raramente a gente tem faxineira, se a gente tem uma vez a cada 15 dias, porque é muito caro. Então, o Passion, a gente acaba deixando um pouquinho de lado nós. O Passion, ele ajuda, ele chama de Inspiring Band. Então, não é só a libido, sexualmente falando, mas ela é a libido, é o tesão pela vida, é o tesão por fazer as nossas coisas, pela nossa família, pelo nosso emprego. O Passion é isso, essa paixão, traz de volta, resgata essa paixão que tá ali na gente. Ou quando você tá mudando de carreira e você não sabe o que você vai fazer, ele te ajuda a focar na sua paixão, no seu grande propósito de vida, é o Passion. Um óleo extremamente apimentado e sensual. Aí, nessa mesma linha de raciocínio, a gente continua falando sobre o Tear, que é o óleo que ele é uplift. Então, ele tem um monte desses óleos cítricos que a gente falou que eles levantam o humor. E o que ele traz é isso, ele traz alegria, Tear, é um nível mais avançado de alegria, né? Tipo, é um boom de emoção, de alegria para nossa vida. Ele é um óleo muito, muito gostoso e o que eu sinto é exatamente isso. Eu sinto como se eu estivesse numa festa com aqueles confetes caindo em mim, aquela música, aquela energia maravilhosa de alegria.
Esse é o Tear. E daí vem o Motivate, que é o óleo que eu mais uso no final do dia. É um óleo que ajuda as coisas a serem feitas, ele é um óleo que ele traz essa praticidade de vamos fazer as coisas acontecerem, vamos fazer as coisas serem feitas. Hoje, por exemplo, eu tô aqui com um monte de coisa para fazer no meu difusor aqui atrás de mim, tá? Motivate, Peppermint e Citrus Bliss, porque são óleos que, tipo, eles dão essa força de vontade, né? O Motivate, ele traz isso, ele traz essa inspiração de fazer as coisas acontecerem, essa motivação para continuar e para fazer acontecer. E daí são por último e não menos importante, estou usando bastante essa expressão aqui nesse vídeo, mas são 2 óleos que a gente usa muito para lidar com ser pais, basicamente. Mas não limitante a isso, né? Então o Peace é o óleo que ele é mágico com os meus filhos, mágicos, eles estão passando por as grandes emoções, eles estão extremamente frustrados, o meu pequeno tem 3 anos, tá naquela fase de birra, que algumas pessoas chamam, eu prefiro chamar de grandes emoções, rolando pela casa, chorando, berrando, chutando, a gente passa o Peace nele, gente, é impressionante, a energia faz, abaixa, centraliza, foca, é incrível o que o Peace faz com as nossas emoções aqui em casa. Estão super estimulados, não conseguimos dormir, ou eu mesma, eu tô super irritada, super estressada. O Peace, ele é esse abraço apertado, bem apertado, que fala, vai dar tudo certo, tá tudo bem, vai dar tudo certo. E o Forgive, que é o óleo que ajuda a tirar a culpa. Então, se você explodiu, se você falou que você não queria ter falado, o Forgive vem e dá aquele abraço apertado e fala, tira essa culpa de você. Mas também é o óleo da paciência. Então ele ajuda, então eu aprendi a usar ele, antes eu usava ele depois que eu estourava, e eu ficava super culpada, falando, meu Deus, eles só são crianças. Hoje eu uso ele antes, então eu tô sentindo que a minha paciência tá naquele fio, eu vou lá e Forgive, porque ele me ajuda a esticar a minha paciência num super extremo, que me ajuda a lidar com o que eu tenho que lidar. Isso não é só com as crianças não, tá? Tipo aquela pessoa difícil, o seu marido, mulher, partner, o que for, namorado, enfim, que também, tipo, tá ali, você não tá bem, perdendo a paciência com a situação, ele ajuda nisso. Trabalho também, a mesma coisa, você tá passando por uma situação difícil, você precisa de um pouquinho desse stretch de paciência, o Forgive ajuda nisso. Eu tenho um roller que eu fiz pra mim, que é o Forgive, o Peace e o Balance, que eu passo ali no coração. Então, Forgive é isso mesmo, eu tô ali, passo no coração. Nas crianças, a gente tem também um roller pronto, passa neles quando eles precisam e abaixa as emoções e nos faz ter uma qualidade de vida muito melhor. Esses 6 óleos também são o kit, que também estão em promoção aqui, Austrália e Nova Zelândia, no mês de maio de 2021. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode passar aqui embaixo. Aqui embaixo eu vou colocar na descrição, eu vou colocar o meu site. Se você ainda não tem sua conta na doTERRA e gostaria de ter, tem o meu site aqui. Você pode fazer o seu cadastro sozinho, mas você pode falar comigo também para ter certeza que você vai cair no meu time para eu te dar todo o suporte. E uma última coisa que eu gostaria de falar em relação a estresse e ansiedade é o uso das vitaminas, chama LV, Lifelong Vitality, que ajudam em tudo, ajudam muito nessa questão de estresse e ansiedade, porque ajuda na melhora do sono, é um complexo vitamínico que ajuda em tudo, em melhorar a nossa digestão, nosso sono, cabelo, pele, paciência, tudo nas vitaminas, tá bom? Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo. Muito obrigada e espero te ver por aqui de novo algum dia. Tchau, tchau!